Oi, meu nome é Agnes, eu trabalho com desenho realista e esse vídeo é a segunda parte do processo de pintura da Kiri de Avatar 2. No primeiro vídeo eu desenhei, então agora a gente vai pintar juntos e eu espero que vocês gostem. A ideia de usar essa tinta guache escolar foi justamente porque ela era baratinha, acho que eu paguei em torno de R$10 e ver o que eu conseguiria alcançar com ela. Geralmente quando eu experimento um material novo eu sempre faço um teste assim, coloco tudo num papel, as cores que vêm, pra eu ter uma noção, né, da tonalidade, de como a tinta se comporta no papel e etc. E também misturei as tintas pra ver como elas reagiam umas com as outras. Bom, essas são as 6 cores que eu utilizei para fazer a pintura. Eu já falei no outro vídeo, mas esse papel é da Canson de gramatura 200. Os pincéis que eu utilizei eram bem antigos, eu peguei tudo que eu tinha guardado, basicamente. Inclusive, alguns estavam bem sofridos, coitadinhos. Bom, eu escolhi o azul mais escuro para começar fazendo a base da pele dela. Logo que eu comecei a aplicar, eu percebi que não ia ficar muito bom, porque ficou muito escuro e transparente. Então eu decidi misturar um pouco de tinta branca para deixar mais claro e também deixar a tinta mais homogênea. Só que dessa vez eu fiz um teste antes para ver como ficaria a tinta no papel. E aí eu passei por cima e ficou muito melhor. Bom, o meu processo de pintura em si é um pouco caótico. Como eu aprendi a desenhar sozinha, eu não fico pensando racionalmente o que eu vou fazer. Eu copio o que eu enxergo de forma intuitiva. Mas eu vou contextualizar pra vocês o que eu fiz aí. Enquanto a pele secava, eu já fui pro cabelo, porque eu gosto de usar as cores mais escuras pra gerar um contraste maior. Isso me ajuda a trabalhar tons mais claros depois. Mas como eu falei, o processo é intuitivo, então vocês vão ver que eu simplesmente vou largar o cabelo no meio do caminho e vou pra orelha. E como eu falei, a ideia não é seguir regras, né? Mas sim deixar o meu cérebro resolver da forma que ele quiser. E existe uma explicação para isso, tá? O nosso cérebro ele é muito mais inteligente do que a gente acha. E existem técnicas pra gente meio que desligar essa parte verbal, que literalmente são as vozes da nossa cabeça que ficam falando: não tá certo, eu não posso errar, precisa ficar perfeita de primeira. E conseguir então largar um pouco do controle e deixar a pintura fluir de forma mais intuitiva. Porque eu acho que é isso que dá uma liberdade pra gente e torna esse processo gostosinho, sabe? Cada pessoa faz as coisas da sua forma. Mesmo se tratando de realismo, que é uma técnica que a gente, entre aspas, quer chegar à perfeição, ao mesmo tempo que isso não existe, né? Porque somos humanos e estamos reproduzindo uma foto. Então, por mais que a gente tente chegar mais próximo ao realismo, à referência, não vai ficar 100% igual. Nós não somos uma copiadora, né? Uma máquina de xerox, enfim. Bom, voltando pro desenho agora, vou colocando essa tinta mais escura nas partes mais escuras do desenho, né? Onde é projetado mais sombra, porque o realismo basicamente é isso. Um jogo de luzes e sombras. E se vocês quiserem que eu aprofunde esse assunto em outro vídeo, me peçam ali nos comentários, porque eu simplesmente amo falar sobre luz e sombra. Bom, voltando ali pra pintura, eu decidi pintar ali a íris de preto e já utilizei essa mesma tinta e pincel, enfim, na sobrancelha também. Uma coisa que eu sempre faço é que eu gosto de economizar tempo. Eu sei, isso é péssimo, mas é verdade. Eu gosto de pensar que, ao mesmo tempo que eu já fiz o olho ali que era preto, eu já posso passar na sobrancelha. Aí eu também já posso utilizar em alguns detalhes ali da orelha, né? E eu não preciso ficar trocando de pincel toda hora. Eu sou um pouco preguiçosa. Eu peguei um pincel de maquiagem, esse ele é mais gordinho, e peguei uma tinta mais clara pra fazer a iluminação, né? Ali em cima da sobrancelha dela, no narizinho, embaixo do olho, porque essa luz, se vocês perceberem, ela está sendo projetada de baixo para cima. Então, aquela parte do rosto dela acaba pegando mais luz, né? Nesse momento percebi, dando uma analisada geral, que eu precisava escurecer a parte de cima, né, para dar um contraste maior. Então eu fui pegando e adicionando tinta mais escura, como se fosse fazendo umas manchinhas assim, sabe? E aí eu também misturei um pouco de água na tinta para deixar ela um pouco mais transparente e mais suave. Infelizmente eu descobri que ficou um pedaço sem gravar, gente. Aí acabou tendo um cortezinho, mas basicamente eu segui no mesmo sistema, tá? Fazendo aquelas manchinhas mais escuras, mais suaves, com um pouco de água na tinta. A pele dela é como se fosse umas escamas, né? E tem um monte de pintinhas brancas. Aí eu adicionei essas pintinhas com tinta guache branca por todo o rosto dela. Na imagem que eu usei de referência em si, essas bolinhas brancas não estavam tão evidentes, mas eu imaginei uma coisa assim mais estrelada e botei um monte porque eu queria dar evidência pra isso. Sempre quando eu vou finalizar um desenho, eu dou uma revisada no geral, assim, porque o que acontece? Às vezes a gente fica muito focado em acrescentar detalhes nas pequenas partes, por exemplo, olho, boca, nariz, e a gente esquece de ver o desenho como um todo, e é tão importante quanto fazer isso, sabe? Pro desenho ficar bonito
e harmonioso. Agora eu vou fazer uma coisa que eu acabo fazendo com certa frequência, que é apagar o pontinho branco da íris ali e pintar de novo, porque eu achei que tinha ficado mal localizado. Perfeccionistas me entenderão. Enfim, agora eu vou dar uma revisada geral, arrumar ali o cabelinho, né, pra deixar as trancinhas bem feitas, colocar os sabicozinhos e finalizamos. E agora chegou a parte do ASMR, o momento que eu morro de medo de arrancar um pedaço do papel. Um close na minha mão podre, cheio de tinta que eu limpo os excessos. E foi assim que ficou aquele de Avatar 2. Espero que vocês tenham gostado dessa experiência com tinta guache. Me conta nos comentários o que tu achou. Se tu gostou, deixa um like, se inscreve pra mais experiências como essa. Beijos!